esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 10, versículos 22 a 25. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sereis odiados por todos, por causa de meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, amados internautas, amados filhos e filhas da misericórdia, 1º de maio, feriado universal dedicado ao trabalho. Estranham como celebrar esse dia hoje. Sem passeatas, sem festas nas ruas, mas devemos celebrá-lo em casa, pedindo que Deus abençoe as mãos que trabalham, as mentes que produzem, os que se desgastam, lançando a semente à terra para alimentar os povos. Como é bonito pensar no trabalho e perceber que na Sagrada Escritura o trabalho é a bênção de Deus para os homens. O próprio Jesus diz: o meu Pai trabalha e eu também trabalho. Podemos pensar em muitos aspectos do trabalho. Eu fico a imaginar o trabalho da roça. Os homens e as mulheres que no campo produzem os alimentos. E a terra-mãe, dadivosamente, nos oferece para o nosso sustento. Coisa linda. Pense se não houvesse produção agrícola. É claro que as tecnologias ajudam muito a produção, mas haverá sempre a necessidade da presença humana a dirigir aquelas máquinas, a programá-las, a fim de que possam efetivamente executar as tarefas da semeadura, da colheita. Mas eu me lembro e louvo a Deus por aqueles que na nossa região, ainda fazendo uso da enxada, cavam a terra, olham para o céu e pedem a proteção de São José para que haja um bom inverno. E em meio a tanto sofrimento, nós estamos tendo um bom inverno. Quanta chuva! Até a minha roça já está produzindo jerimum, já tem feijão, e o milho está belo e logo, logo pode ser colhido. Eu plantei uma roça, porque quando eu era criança, adolescente, com meu pai eu fazia isso. E a gente precisa aprender a administrar esse tempo de dificuldades, sem lamúrias, porque estas não levam a nada, mas com criatividade.
imaginação, fazendo aquilo que é possível fazer para o nosso bem espiritual, físico, psicológico, também para o bem dos outros. Bem gostaria de, pode crer, de repartir o milho com os filhos da misericórdia, viu, Cal? Mandar para cada um pouquinho, mas não vai dar. Também a minha roça não é tão grande assim. E eu a plantei graças a um irmão, um filho dessa obra, seu Genesi, que o povo chama de Manguaça. Foi ele que me ajudou a plantar, a fazer a roça. E é para ele que deve ser a maior parte dos frutos plantados e agora colhidos. Dia do trabalho. E eu penso em tantas pessoas que estão sofrendo porque perderam o emprego, perderam o trabalho. Quantas milhões e milhões de pessoas no mundo, por causa dessa pandemia, vive hoje um dia de lágrimas, de sofrimentos. Por essas pessoas e pela humanidade inteira, estamos unidos em oração, solidários com essa dor, clamando a misericórdia de Deus. Tudo isso passe o mais breve possível e tudo volte ao normal. Coragem, confiança, você que está angustiado porque perdeu o emprego. Procure imaginar soluções. O que você pode fazer para minimizar, diminuir os efeitos da perda do seu trabalho. Queridos irmãos, alguém olhará por nós, por todos os trabalhadores do mundo, especialmente aqueles que estão privados da liberdade de sair de casa, por necessidade. Alguém velará sobre nós, um operário, um trabalhador, São José, carpinteiro, conforme vemos na Bíblia. Não é ele o filho do carpinteiro, diziam os nazarenos? Não é a sua mãe, Maria, que vai todo dia buscar água na fonte? Não o reconhecem como Deus, porque é chamado filho de um carpinteiro, de uma família pobre. A discriminação social de ontem e de hoje é um pecado grave. Queridos irmãos, queridas irmãs, também hoje nós celebramos, na primeira sexta-feira do mês, o Sagrado Coração de Jesus. E lembramos as promessas que ele fez a Santa Margarida Lacoque. Preciosas promessas para mim e para você. Saúdo o apostolado da oração em tantas paróquias de nossa diocese e para além do Brasil. Como é belo fazer parte desse apostolado, de sermos consagrados ao coração de Jesus e desejarmos assemelhar-nos a Ele no seu coração perfeitíssimo, escola de nossa perfeição, lugar de nossa santificação pessoal, eclesial e mundial. Coração de Jesus, que tanto nos amai, fazei que eu vos ame cada vez mais. Coração de Jesus, que tanto nos amai, fazei que eu vos ame cada vez mais. Você que está em casa, pode cantar. Você
que conhece o coração de Jesus desde pequeno. Essa devoção faz estremecer o inferno, porque nos leva a uma consagração ao Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Cante conosco. Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Peça essa graça. Peça essa graça. Amar Jesus cada vez mais. Essa é a nossa missão como cristãos. Particularmente eu me dirijo aos filhos e filhas da misericórdia para dizer-lhes: esse é o nosso carisma. Amar Jesus. Reconhecê-lo como fonte de toda misericórdia e desejar levar essa misericórdia para o mundo inteiro. O coração de Jesus é um coração humano. Não é a imagem que a gente vê na igreja, não. Aquela é uma imagem para revelar-nos esse coração amabilíssimo, fonte de toda graça, lugar e refúgio dos pecadores. Dia de São José, operário. São José, valei-nos nessa hora tão difícil. Protegei os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo. Dia do Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, compadecei-vos da humanidade nessa hora tão difícil. 1º de maio, início de um tempo bonito na igreja, o mês de Nossa Senhora. Como não celebrar os dias de Nossa Senhora? Se não podemos ir às nossas igrejas, saibam, façam em suas casas um pequeno altar, uma mesinha, e coloque a imagem de Nossa Senhora. Acenda a vela, reze o terço de Nossa Senhora todos os dias. Coloque uma flor, vocês dos sítios, flores campestres, como fazíamos nós há tantos anos atrás, lá no sítio Retiro. Eu pequeno, menino, a gente buscava as flores e cada noite um de nós era encarregado de ornamentar o pequeno oratório. Quase todas as famílias do sítio têm o seu oratório, ou podem fazê-los numa mesinha, colocando a imagem de Nossa Senhora. Celebremos o mês de maio. Se não podemos celebrá-los na capela, na matriz, vamos celebrar jubilosamente, unidos em família, porque a família que reza unida, tudo pode, tudo supera. Estou ensinando no seu apartamento, faça hoje na sua casa esse pequeno oratório, essa mesa, esse altarzinho dedicado à Virgem Maria, auxílio dos cristãos. Vamos rezar as 31 noites, esperando que no último dia já tenhamos notícias melhores sobre a situação dessa pandemia no mundo inteiro. Como foi bonito ver na Espanha, onde foi devastadora essa pandemia, que os médicos, paramédicos, os funcionários fecharam o hospital de campanha, que há 30 dias estava superlotado, apagaram as luzes e rezaram. Já não é preciso mais usá-lo. Pela fé, a humanidade vencerá essa pandemia. Guarde o que o Padre Adilson está lhe dizendo. Pela ciência e pela fé, venceremos essa pandemia. Aqui no santuário, vocês estão vendo, e eu gostaria, se fosse possível, que a pequena câmera que a gente tem mostrasse aqui as flores e o altarzinho que a gente preparou para Nossa Senhora. Você pode fazer em casa. E todos os dias aqui, após a adoração,
que fazemos às 5 horas da tarde, nós vamos cantar o ofício de Nossa Senhora e rezar o terço mariano. Você é convidado a fazer parte dessa grande corrente de oração, dessa grande mobilização. Cantaremos todas as noites assim. Neste dia, ó Maria, nós te damos nosso amor. Neste dia, ó Maria, nós te damos nosso amor. Todo dia cantaremos e te daremos nosso amor. Você é convidado a participar conosco. Acesse radioagnusdei.com.br. Passe para alguém em qualquer parte do mundo. A nossa saudação aos familiares de Dona Julieta, lá em Hortolândia, Lúcia, Márcio, sua família, que estão unidos a nós. A Judite, lá em Barcelona. A Ana Rosa, lá em Lisboa. Em cada lugar tem alguém unido, bastante unidos em oração. Bonito. A rádio está chegando até Moscou. Um milagre. A profecia se cumpriu quando o Senhor determinou que essa rádio fosse criada, porque Ele queria fazer uso dela pelo nosso pobre serviço para salvar almas, construir vidas, animar os abatidos e confortar os corações feridos. Estamos juntos pelos caminhos da oração e da evangelização. 3 horas da tarde, celebraremos a Hora da Misericórdia, especialmente dedicada aos filhos da misericórdia. 5 horas faremos nossa adoração a Jesus e às 6 horas, a hora do Ângelus, rezaremos o texto de Nossa Senhora e a ela consagraremos o dia que termina com o ofício a ela dedicado.